Olá, gente. O Will teve um probleminha ali no perfil dele e aí eu entrei aqui ao vivo. Só que deixa ele entrar aqui. Cheguei! Jovem! O que é que houve, jovem, nessa internet aí? Tava, tipo assim, eu iniciei para fazer o teste, aí eu cancelei. Quando eu fui iniciar de novo, falou que meu vídeo tá pausado e que eu não tava conseguindo fazer a live. Eu falei, ah, não. Aí eu mandei, antes de entrar na live aqui, eu mandei um recado lá pra galera que é para ir pro teu perfil. Ah, tá, que bom Eu então. postei lá. Que bom. Entendeu? Deixa eu ver, cinco E pessoas. aí, tudo bem contigo? Eu também. Eu tô morrendo de saudade. Eu também, cara. Nossas tretas, nossos ensaios, nossas. Né? Ai, 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 ai. Ó, temos 8 pessoas online. A gente começa agora ou espera um pouco mais? Vamos ver. Pergunta a galera, começa agora ou continua, pessoal? Vai lá. O que é que vocês acham, gente? Podemos começar já os assuntos? Ah, tá. Antes da gente Ricardo entrou já iniciar, lá. Ricardo apareceu. Ricardo, né? Então, hoje a gente vai falar sobre algumas coisas aqui, alguns assuntos que a gente separou. E a nossa live vai ser dividida em 3 tópicos, né, Will? Já tô eu aqui tomando a frente. Tu tem a ideia e eu já venho aqui me atravessando. Mas a gente vai falar primeiro sobre. Vai, Will, como a gente dividiu aí essa live? Peraí, perdão. Então, vamos seguir as apresentações, né? Vamos falar sobre as partes técnicas e históricas, né? E depois a gente vai falar sobre ritmos folclóricos populares inseridos a esse momento. Ah, meu Deus. E aí? Voltou. Voltou. Ah, temos 10 pessoas. Isso. A galera da companhia não entrou ainda, porque eu acho que eles estão em reunião ainda. Eu fui intruso e saí e comecei a minha aqui. Uhum. Então, vamos abrir os trabalhos. Vamos abrir os trabalhos. É o seguinte. Boa noite a todos, né? E eu vou pedir ao Marinaldo para ele se apresentar para vocês como foi que é a jornada dele nesse mundo junino, como é que se iniciou essa etapa na vida dele, né? E esse amor até hoje. Uhum. Bom, antes de falar sobre isso, primeiramente, boa noite a todos. É, não sei, temos 8 pessoas. Primeiro, Nove. mandar um abraço pro pessoal da Moçada, né, que é a nossa quadrilha, a qual eu e o Will somos os coreógrafos atualmente. Lembrando que existem mais 2 coreógrafos, que são o Mosquito e o Juan. Acho que seria até bom a gente marcar um outro dia com eles dois. Então, para o Exato. pessoal da Moçada, um grande abraço para todos. Estou vendo aqui que tem alguns amigos meus lá de Pernambuco, tem gente aqui do Rio também que está assistindo. Então, obrigado pela presença de vocês aqui. Um abraço para todos. E, bom, como eu comecei nesse movimento até chegar os dias de hoje, né? Tudo começou na infância, acredito que como quase todo mundo na vida, um dia você já dançou quadrilha, a famosa quadrilha na escola, né? Então comigo não foi diferente, meu primeiro contato com quadrilha foi na festa junina da escola. Acredito eu que no ano de 1990, não tenho certeza. Mas o que me levou mais a sério para esse movimento veio logo no ano seguinte, né? Porque para quem é daqui do Rio e ainda não sabe, lá em Pernambuco a Rede Globo ela faz um concurso de quadrilhas,
né? Na época, esse concurso ainda não era televisionado, mas a gente tinha, nos comerciais da Globo, eles anunciavam qual tinha sido a quadrilha campeã daquele ano, né? E eu lembro que em 91 e 92, a quadrilha campeã foi um nome ótimo, maravilhoso o nome da quadrilha. Era Nós Sofre, mas Nós Goza. E essa quadrilha ganhou ganhou a Rede Globo 91 e 92. E quando é a primeira lembrança que eu tenho da TV, de ter visto as imagens da Nós Sofre, mas Nós Goza, eu já achei maravilhoso, né? E eu já queria entrar naquele meio. Mais à frente, aí eu dancei numa quadrilhinha de amigos da rua, infantil, aí dancei em outra quadrilha infantil, até que um dia, essa dita cuja Nós Sofre, mas Nós Goza, chegou lá na minha cidade para se apresentar. E esse foi o primeiro contato que a cidade teve com uma quadrilha estilizada, porque até então a cidade só tinha conhecimento do que era quadrilha matuta, a quadrilha tradicional, que usa aquela roupa remendada, ou de chita, né? E quando a Nós Sofre chegou lá, com toda aquela produção, com figurino padronizado, aquilo foi um choque para a cidade, né? E eu já fiquei encantado. Então foi a primeira vez que eu vi uma quadrilha estilizada. Depois, já na adolescência, eu comecei a ir para o Recife, para a casa de uma tia minha, e eu sempre ia na época do São João e ia assistir as quadrilhas. E aí eu comecei a ver de perto as quadrilhas do Recife, grupos que eu não sei se ainda existe hoje, a Moderna Fusarca, não sei se ainda existe, a Truaca eu sei que não existe mais. E fui vendo outros grupos lá do Recife e aquilo sempre me encantava. Até que um belo dia, a Secretaria de Saúde lá tô louco, a Secretaria de Educação da minha cidade resolveu montar um grupo de danças e eles levaram uns profissionais para lá, para a cidade, que eram de uma quadrilha de outra cidade, da cidade de Paudalho, que é a quadrilha Rosa Linda, Linda Rosa. E o pessoal da Rosa Linda existe. O pessoal da Rosa Linda foi para Araçoiaba e aí começou a fazer esse movimento de quadrilha estilizada, que até então ninguém fazia em Araçoiaba. E eu participei do grupo por 2 anos, acho que 98, 99, o grupo acabou. Em 2000, no ano 2000, eu montei uma quadrilha infantil com uma amiga minha, Andresa, que também tinha feito parte do grupo de dança comigo. Nós montamos essa quadrilha infantil. 2001 não aconteceu nada. 2002, um amigo meu que também tinha feito parte do grupo resolveu montar uma quadrilha estilizada e eu fui fazer parte, né? O nome da quadrilha era Raízes da Terra. E aí só dançamos o primeiro ano como Raízes da Terra, depois cada um foi para o seu lado, né? Teve um racha na quadrilha, como acontece em diversos grupos, sempre isso acontece. E aí o meu amigo foi para um lado e fez outra quadrilha, e eu fui para o outro com os meus e fiz outra quadrilha, que foi a Forró Maior. E aí a Forró Maior foi uma quadrilha que durou durante anos e anos e anos e anos lá em Araçoiaba, né? E conseguimos deixar algumas marcas lá na história da cidade que ficam até hoje, né? Como primeira quadrilha estilizada, a primeira... Eu vi até na tua live anterior que você falou da questão de pessoas trans, de homossexuais que dançam travestidos na quadrilha. Então, na minha cidade também a Forró Maior, a minha quadrilha, foi a primeira pessoa que trouxe pessoas trans, que trouxe gay, que trouxe travesti, inclusive Gigi. Tá aqui assistindo. Gigi, a bagageria conhecidíssima em Araçoiaba. Graças à quadrilha. Beijo, Gigi. E aí teve, né, essa questão da Forró Maior durante vários anos. Fomos também a primeira quadrilha que saímos lá da cidade para ir para a Rede Globo, para dançar na Globo, né? Cada ano que passava, essa vontade aumentava. Até que um dia a Globo, que sempre fazia o seu concurso em Recife, houve um período que a Globo trouxe o concurso para Igaraçu, que é uma cidade vizinha minha, e aí facilitou essa ida da Globo para Igaraçu, e a gente passou a ir assistir. E quando a gente viu como funcionava o Festival da Globo, a gente viu que era uma coisa real, que não era tão difícil. E fomos sem intuito de concorrer, porque éramos uma quadrilha pequena, de uma cidade pequena, sem recursos, e a gente chegava lá e dava de cara com Lumiar, Tradição, Zabumba, e era impossível concorrer, né?
Hoje, felizmente, eu tava pensando aqui, eu falei, eu tenho que dar esse crédito nessa live, né? Pra ver se a gente, quanto mais eu puder enterrar esse assunto, para mim é melhor. Hoje eu posso dizer que eu tenho a felicidade de dizer que hoje a Araçoiaba ela se encontra representada, né? Porque a gente já tem há 2 anos a quadrilha Renascer, lá de Araçoiaba, que ela já conseguiu por 2 anos consecutivos ser finalista da Rede Globo. As pessoas acham que a gente tem aquela rivalidade, mas eu vivo em outra realidade. Hoje eu estou no Rio, né? Não tenho por que não estou disputando com o Renascer, e é mérito deles e parabéns para a Renascer, que tem representado muito bem Araçoiaba no Festival da Globo, né? Tirou o nome daquela cidade que ninguém conhecia e colocou lá no circuito como uma das quadrilhas finalistas. Aí minha quadrilha acabou em 2009, vim para o Rio. Aqui no Rio fiquei alguns anos sem dançar. Meu contato com quadrilha começou em 2013, na Casumbá, que você também fez parte. Fiquei na Casumbá, no primeiro ano eu dancei, tive a oportunidade de fazer uma coreografia, de montar uma coreografia. No ano seguinte, eu já passei a ser o produtor, junto com o Milton, que estava muito atarefado. E aí o Milton me deu essa oportunidade de entrar como produtor. Fiquei um ano como produtor da Casumbá, não deu certo mais, saí da Casumbá. E fiquei mais um ano sem dançar, depois fui parar na Forrozão, fiquei 3 anos na Forrozão, lá a gente se conheceu. 2018 eu saí da Forrozão, tentamos nós dois a farrear, não deu certo, mas hoje estamos na moçada. E nesse meio que eu entrei como dançarino e acabei hoje como coreógrafo, eu acredito que eu tenho uma coisa meio. Tu me conhece, né? Então eu tenho uma coisa meio que esse espírito de liderança. Então, onde eu chego e eu vejo que a pessoa não faz, eu já vou lá e meto a mão e começo a fazer. E aí foi assim que eu entrei nesse meio. Oi, 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 Will. Will, Voltei. jovem. Oi, voltei. Agora fale de você. Voltou. Oi. Elisama, a esposa do Índio, tá dizendo que tem orgulho de ter participado da Forró Maior. Que bom, meu amor. Vai lá, Will, fala tu aí, como é que tu começou, como foi a tua trajetória e como você chegou aqui e é hoje coreógrafo de quadrilha também. Então, eu comecei bem tipo, sou novinho. 2004, né? Que foi de escola e etc, etc. E os festivais de escola, de roubada e etc. Travou aí de novo? Travou, jovem. Ó, vou dar na tua cara. Ajeita essa internet aí. Mas, gente, o Will caiu. Will. Jesus. Jovem. A internet dele parece não tá ajudando muito, não. Ou é a minha? Pronto, eu tentei aqui. Responda aí nos... Tentei. Pessoal, digam aí, qual é a internet que não tá funcionando bem? É a minha ou é do Will? A minha tá no Wi-Fi, mas tá ruim. Will? A reunião agora, gente. A conexão dele tá ruim. E Renata entrou. Oi, Renata. Renata é minha vizinha, mora aqui do lado. Minha? Tem só uma parede nos dividindo.
Ó, Will, é a tua internet que tá ruim, Então, eu Will. participei agora e não travou. Tenha É, vergonha. eu tô tentando aqui, acho que só vai. Ai, que ódio, pera. Rapaz. Agora eu vou ter eu que ficar aqui fazendo a Fátima Bernardes. Olá, bem-vindos ao encontro. Calma. E aí, jovem, voltou? Will. Minha prima entrou, Paloma. Abraço, Índio. Índio, meu amigo lá de Araçaiaba, tá aqui assistindo a gente. Agora, Will. entrei. E aí? Entrou. Vamos ver se agora vai. Ai, Fale da sua trajetória, vamos ver. como é que aconteceu. Tá, comecei em 2004. Eu vou pular pra parte de 2007. Eu dancei na primeira quadrilha de competição, que foi a Traquinos Mirim. Quadrilha junina Traquinas, né? Foi a minha primeira competição. Tá Pirralho, picotando criança, tudo. e o negócio do coração, né? Depois eu fui pra Menezes. Gente, como pode? A pessoa tem a ideia da live e contrata o Claro Então, Pré pra assim, fazer a live. Will, vamos dar um jeito nisso aí, Will. É, a internet dele a não minha tá tá boa. ajudando. A minha Eu vou tá ter que chamar travando mais Marcos não. Veras com a reportagem. Ai, que saco. Né? Vamos tentar. Vá de novo. A minha agora tá boazinha. Escuta, vamos lá. Minha Vamos, primeira tentando de quadrilha. novo. Ai, travou de novo, Mari. Você tá travando aí. Ó, alguém falou aí no comentário que era a tua que tava travando. Deixa eu ver aqui. Agora é. É, gente, tá difícil. E aí, Will? Sumiu. Vou ficar eu aqui fazendo a Fátima Bernardes, é o jeito. Gente, vocês estão me ouvindo? A minha fala, a minha internet está travando ou tá tudo normal? E aí, Will? Foi? Dá pra me ouvir? Agora eu tô ouvindo. Ai, Mais uma tentativa. vamos lá. Eu comecei a dançar quadrilha mesmo na Junina Traquinos em 2007, do Vasco da Gama, lá em Pernambuco, né? Para eu começar nessa onda de quadrilha foi muito difícil para mim em relação à minha família. Até hoje dançar é muito complicado assim. Mas hoje eu já vivo da dança, né? Da arte. Mas eu lembro hoje, né? O presidente Edson, muito tempo atrás, muitos anos, ele deu uma força, ajudou, como minha família não ajudou financeiramente, ele que pagou minha roupa de quadrilha. E foi muito legal, sabe, esse ano de 2007. Depois, eu fui para a Junina Mendes na Roça,
que para mim foi a referência em relação à dança, e foi para mim o meu melhor ano como filho, assim, né? Eu já fazia dança nas escolas, né? Dança folclórica, frevo, porque eu já nasci nessa onda né, da dança, por causa da minha família também, né? Hoje eu não entendo muito porque eles não gostam que eu dance, mas eles que me incentivaram a dançar. Uhum. Depois, dei uma parada, né? Fui para Olodumirim, né? Na época. Desde a Olodumirim parei de novo em 2011 e vim para o Rio de Janeiro. Rapaz, a live de Will tá parecendo a live de Priscila Senna, travando o tempo todo. Pelo amor de Deus, jovem. Dê um jeito nisso. Priscila Senna. Tô tentando. Will, tu tá no Wi-Fi? Will? Voltando? Você tá pelo Wi-Fi? Meu Deus. E aí? Bom, né? Fale. Tá. E daí, 2011 eu vim para o Rio de Janeiro e comecei a parei de vez, aí fiz audição para uma escola de dança e fiquei fazendo balé clássico e tal. E eu fiquei enjoado e depois em 2013 eu voltei para Pernambuco para dançar na Junina Tradição. Dancei esse premiado, que foi um dos melhores espetáculos da minha vida em relação à Brilha Junina. Belíssimo mesmo. Depois eu voltei no final de 2013 para 2014, entrei na Carcará, deu certo, etc. E depois, final de 2012 para 2016, eu parei de dançar, passei 2 anos sem dançar, mas eu estava viajando, estudando, etc. E quando foi em 2016... Gente, tenho que voltar novamente aqui como Fátima Bernardes. O Will me abandonou novamente. Não tem Marcos Veras para chamar. Will! Oi! Passa para os dados móveis. Passa para os dados móveis, vê se fica melhor. Porque tá cortando o tempo todo. É complicado, né? Will, passe para os dados móveis. Já passou para os dados móveis? Passei! Amém! Acho que agora vai dar certo. Escuta. Termine sua história. Tá, agora eu vou terminar, vou ser bem breve. Então é o seguinte, depois que eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, eu dancei na Gonzagão do Pavilhão, né? E assim, eu fui bem recebido nesse local, porque além do junino, eu tenho esse lado folclórico, né? Por ter feito parte do Balé Popular do Recife, por dançar quadrilha, por dançar frevo, essas coisas assim e tal. E foi a quadrilha que mais, assim, na época, né, mais absorveu esse conteúdo de frevo, de coco, porque é um público jovem, é uma quadrilha que só tem público jovem. Então, o que você colocar... É, uma galera mais jovem. Jovem, exatamente. Então, o que você colocar, eles vão fazer. Então, eu me senti realizado por colocar frevo, eles fazeram, por colocar coco, eles foram lá e fizeram. Então, em 2018, eu te encontrei na Forrozão Junino, que foi de ter encontrado você e aprendido a coreografar. Gente, a internet do Will tá um problema. Pelo amor de Deus, jovem. Por que você faz isso comigo? Tá melhor essa. Tá bem melhor, mas ainda tá travando.
Aí, depois, 2019, eu fui para Casumbá, a qual você passou também. Mas antes disso, a gente tentou farrear. Exato. Depois eu fui para Casumbá, né? Que foi muito legal também, foi minha cara. Foi sobre coco, foi sobre Jackson do Pandeira, né? Que foi um tema minha cara, assim, foi bem legal. E 2020 estamos tentando Moçada que Agita, que tá... Se não fosse a coronavírus, a gente estava lá. 2020 tá complicado. Hoje a gente recebeu aquele vídeo lá do casal da moleca. Confessar que eu chorei quando eu assisti aquilo ali. Cada vídeo que eu recebo é mais difícil, né? Porque aí a gente já pode entrar no outro tópico, né? Que a gente vai falar de tema, de construção de espetáculo. Então, vamos lá. Tem uma parte muito legal, espero que a internet não trave, Senhor Jesus me ajuda. Então, assim, da onde vem essa inspiração, esse pensamento do tema solstício de São João? De onde veio essa frase solstício, né? Vamos lá. O Solstício de São João, para quem ainda não sabe, é o tema da Moçada que Agita, que é a quadrilha que nós dois fazemos parte hoje. E o solstício nasceu meio que por acaso, né? Eu trabalhando, né, no meu antigo trabalho, bem curiosa essa história, eu acho bem curiosa. Tinha uma árvore em frente ao trabalho que eu sempre via a sombra da árvore para um lado. Até que um dia, no final de 2018, a sombra estava para o outro lado. E eu acostumado a ver a sombra sempre aqui, quando eu vi aqui, eu falei, ué, o que é que está acontecendo? E aí eu fiquei pensando nisso, por que, que a sombra tinha mudado de lugar, até que eu lembrei das aulas de geografia lá, da época da escola, e aí eu lembrei dos solstícios e equinócios que acontecem, as estações do ano, só que era um assunto meio vago, porque fazia tanto tempo que eu tinha visto isso. E aí, mas já acendeu uma luzinha aqui para mim que isso poderia dar um tema, porque dos inúmeros temas que eu venho idealizando, e que às vezes nem sai do papel e muitos não aconteceram, um deles era o Sol. E aí quando eu percebi essa questão do solstício, eu falei, isso dá um tema. Mas eu não fazia ideia da relação que o solstício tinha com a festa junina. Então, inicialmente, eu comecei a pensar num tema que fosse referente só ao Sol, mas sem ter relação com a nossa festividade. Acredito que na época eu cheguei... Ó, o Pablo entrou na live. Oi, Pablo. Comentei contigo e comentei com o Berg. Eu cheguei a comentar isso com você e com o Berg, que eu estava pensando nesse tema, mas eu não fazia ideia da relação com a festa junina. Até que o Berg me acendeu uma luz e falou, Mari, eu acho que tem uma relaçãozinha aí do solstício com a festa junina. E quando eu comecei a pesquisar mais a fundo, eu vi que tinha, e que infelizmente é um assunto que não é muito divulgado, né? Eu acho curioso que a galera que dança quadrilha, até gente que não dança quadrilha, muita gente sabe que a quadrilha é uma dança de origem europeia, né, lá da França, e que foi trazida para o Brasil, e isso já foi tema de quadrilha, de várias quadrilhas, e que era uma dança da corte, que se dançou nos salões do Rio, e que isso deu origem às quadrilhas de salão do Rio, e que depois essa dança acabou se espalhando pelo Brasil e ganhou outras características e virou a quadrilha que a gente tem hoje. Mas qual é a relação da dança de quadrilha com o solstício, que é o nosso tema? A internet de Will está um problema. Pablo, tu chegou agora? Vou te inteirar. A internet de Will tá travando o tempo todo. Vamos aguardar aqui para ver se ele volta. Voltou, Will? Eu! Voltou? Eu! Gente, vamos fazer uma vaquinha para pagar a internet melhor pro Will. Vamos abrir uma vaquinha para contratar uma internet decente. Gente, eu tava Oi? com a companhia. Eu tava fazendo reunião com a companhia folclórica e não travou nada. Pois é, né?
Então, voltando da questão do solstício para a gente chegar na produção do espetáculo da moçada que estava sendo feita, né? E aí até explicar um pouco mais para a galera, me falou que tem um pessoal da UFRJ que está aqui, que é interessante para eles o assunto. Pesquisando, eu acabei descobrindo a origem da origem. Porque a gente tem o conhecimento dessa história, que é a origem da festa, veio da Europa, mas como ela começou na Europa? E aí tá lá nos livrinhos de história contando que essa é uma tradição que vem de festividades muito mais antigas, que eram os festejos do solstício de verão, né? Deixa eu dar uma pausa aqui para tentar explicar para o pessoal o que é um solstício. Solstícios e equinócios são fenômenos astronômicos que marcam as estações do ano. Falando do Brasil, a gente tem no mês de junho, acontece o solstício de inverno, que é quando começa o inverno, entre o dia 21 e 22 de junho. E como a gente estamos no hemisfério sul, né? Quando aqui é inverno, lá no hemisfério norte é verão. Então lá na Europa, nesse período de junho, de 21, 22 de junho, é quando começa o verão. Então lá existiam as festividades pagãs para o deus Sol, que eram rituais para agradecer a colheita, e isso muito antes da Idade Média. E aí tem toda aquela questão da Igreja Católica, que fez a mesma coisa. Foi praticamente o que aconteceu com o Natal e o Carnaval. Foram festas pagãs que a Igreja Católica, a internet de Will está um problema. Will. Vontade de dar 2 tabetes na sua cara. Então, o que acontece? A Igreja Católica, assim como o Carnaval e o Natal, foram festividades que ela acabou absorvendo e transformando em festividades religiosas. No caso do solstício de verão, que era uma festa pagã dedicada ao Deus Sol, como era uma festa que acontecia no mesmo período das comemorações de São João, que é 24 de junho, então acabou que juntou uma coisa com a outra, né? Para se tirar aquela cara da festa pagã, a festa passou a ter ligação com o santo da época, que era São João, e isso já virou festa lá na Europa. Mais tarde, quando os europeus vieram para o Brasil, fiquei eu sozinho aqui na live de novo, que o Will, a internet dele tá um problema. Mas eu vou continuar, não vou parar mais o assunto não. Então, os portugueses vieram para o Brasil, trouxeram todas essas tradições. Mais à frente chega a dança de salão, nos salões da corte do Rio. E depois essa tradição ela se espalha pelo Brasil e ganha a cara do nosso povo. E chegamos à quadrilha que a gente tem hoje. Então, eu não sabia dessa parte da história do solstício e eu fiquei muito surpreso de ver que um tema que eu nem imaginava que tinha relação com São João, que era o solstício, acabou que eu descobri que tinha, né? E isso foi muito bom. Então a gente começou ainda ano passado, eu, o Will e o Berg, a montar essa história. O Will menos, porque ele ainda estava na Casumbá, mas eu tratei muito do assunto com o Berg, e aí começou todo um processo de pesquisa, né? Eu percebo que a galera que não é do meio de quadrilha, todo mundo tem, principalmente aqui no Rio, a galera que não conhece quadrilha, tem-se uma visão assim, quando você fala, eu danço quadrilha, a primeira coisa que as pessoas falam é assim, tananana, tananana, é sempre isso. Porque como as pessoas não têm contato, Falcão entrou na live, Falcão, abraço, querido. Como as pessoas não têm muito contato, né, com essa coisa de quadrilha, elas guardam muito aquela memória afetiva da quadrilhinha, da festinha junina da escola de quando era criança. E muita gente aqui no Rio não tem ideia da dimensão que os espetáculos têm se tornado ao longo do tempo, né, Will? E aí, hoje a gente já não trabalha mais, acho que no âmbito nacional, a gente não trabalha mais com essa coisa do tananana. Hoje, quando você vai assistir uma quadrilha numa competição, é uma quadrilha que está trabalhando em cima de um tema,
que tudo ali é temático, que os destaques da quadrilha representam alguma coisa dentro daquele tema e que as músicas que são escolhidas elas têm que estar de acordo com o tema, porque tudo isso conta para a competição. Então eu comecei, junto com o Berg, ainda em maio do ano passado, a montar essa história do solstício. Em setembro, nós fizemos a apresentação do tema para a diretoria da moçada. O tema foi aprovado e começamos a trabalhar em cima dele. E depois veio reunião para pensar em cenário. E mais à frente, em novembro, a gente foi lá falar de figurino. Júnior Barata desenhou. Para quem não conhece, Júnior Barata é um excelente figurinista daqui do Rio, que desenha para escolas de samba, para quadrilhas. E o Júnior fez os nossos desenhos maravilhosos. E depois a gente entrou no estúdio para fazer a gravação de música. Sim, se você não dança quadrilha, não pense que a gente não grava. Nós gravamos sim. Nós entramos em estúdio, nós gravamos 30 minutos de música e tentamos fazer tudo da forma mais organizada possível. E aí, eu já vou abrir aqui para tu, Will. Will? Will? Gente, vocês estão me ouvindo? Porque eu tô aqui falando o tempo todo e eu não sei o que é que tá acontecendo com o Will. Lu tá dizendo que conheceu a quadrilha através de mim. Um monte de gente conheceu a quadrilha através de mim. Will. Ok, o Will saiu. Tô chamando ele aqui de novo. Pronto. Cheguei, tá dando pra ouvir. Ah, a internet tá uó. Tá mesmo. Eu vou te matar. E aí, continuando, o que aconteceu foi que quando nós terminamos de gravar o repertório, na semana que nós fomos pro estúdio e gravamos as vozes, aí veio Covid-19 e o trabalho teve que ser interrompido, infelizmente. Então, toda aquela ralação de meses e meses, de noites de pesquisa, de 1 milhão de reuniões, de pegar 50 músicas para escolher 20 que vai entrar no repertório, e entrar em contato com o estúdio da Paraíba para pensar no arranjo. E Berg compõe música, sim, nós temos um compositor. Berg, abraço, querido, você é ótimo compositor. E Berg compôs algumas músicas com a cara do nosso espetáculo. E figurino desenhado, e cenário pensado, e coisas já sendo produzidas, a gente teve que parar, infelizmente. Então, assim, é muito triste pra gente esse ano, né? Saber que não vai ter festa, né? Mas oremos para que em 2021 tudo seja melhor, né? Ó, a internet, que vontade de matar o Will. Gente, a minha internet tá normal, eu tô aqui. Agora sim. E aí o que aconteceu também, que eu posso falar, né, com mais conhecimento do assunto, é que o Will, como ano passado ele ainda estava na Casumbá, ele não fez tanto parte dessa questão da construção do solstício. Mais para frente ele pegou já a história andando. Quando nós começamos as oficinas da moçada, lá no mês de novembro do ano passado, o Will estava com as comissões de frente, ensaiando para o carnaval, então ele não participou muito dessa questão da produção inicial. Quando, de fato, o Will chegou no trabalho, aí pouco tempo depois a gente parou, né? Infelizmente. Então, assim, foi um trabalho muito legal, porque, assim, querendo ou não, a gente já fez reuniões, foi lá para a Feira São Cristóvão, fazer pesquisas, estudar. Foi, eu lembro. Foi muito legal, né? Algumas coisinhas em que eu tinha também em mente já foi aplicado, foi legal, assim. Mas esse tema muito fantástico, sabe? Era nosso esse ano, entende? Aí a gente fala da questão da construção, né? E a gente vê que muitas coisas tiveram que deixadas de ser produzidas por conta do coronavírus, Covid-19. Uhum.
Aí foi complicado. Infelizmente. Então, aí É. Fala. depois dessas construções de temas, a gente começou para as construções coreográficas, que no início de tudo começou com o Marinaldo, porque eu estava muito envolvido com comissões de frentes, né? E depois a gente partiu, né? Quando eu cheguei, de fato, a gente começou a criar coreografias para a moçada. E assim, foi bem legal, né? Ai, que vontade de matar. Vai voltar. Jonas, meu amigo lá de Araçoiaba, entrou aqui. Jonas, beijo, querido. É, né? Complicado, né, Will? Gente, depois dessa live, eu juro, eu vou abrir uma vaquinha. Colaborem pra gente contratar uma internet decente pro Will. É o jeito. Voltei. Eu saí do meu Wi-Fi. Will! Deixa eu, deixa eu colocar. Porra, Will! Aí tu me quebra. Vou já pegar minha peruca aqui pra eu fazer a Fátima Bernardes melhor, porque assim não dá. Voltei com o meu Wi-Fi. Então, falar de coreografia, né? Eu adoro esse assunto, porque, ó, vou falar, se tu não falar, eu vou desembesta que ia falar sem parar. A internet de Will travou de novo. RTL é pior. Renato, não tô na RTL. Jesus amado, por que, Will, você fez isso comigo? Vou adicionar ele de novo aqui. Vamos ver se ele entra aqui, gente. Só um minutinho. Fala. Vou tocar de operadora. Então vamos lá. Coreografia. Falar da corda bamba que a gente vive aqui no Rio, né, Will? Somos dois pernambucanos, né? Então a gente já está acostumado com essa diversidade de ritmos de Pernambuco, coco de roda, chachado, ciranda. E a gente chega aqui no Rio, né, vai fazer parte das quadrilhas e encontramos um pouco de resistência por parte das pessoas. O que é super compreensível, né, porque o Rio de Janeiro ele tem o seu estilo próprio de se dançar. Cada região do Brasil, cada estado tem o seu estilo. E da mesma forma que se alguém daqui do Rio fosse para Pernambuco e fosse ensinar esse jeito de dançar batendo o pé, as pessoas lá também iam ter dificuldade de aprender, de dançar. Vou continuar. O Will que se vire. E acabou que eu fiquei sozinho aqui na live. Ele me convida e eu fico só. Beleza, né, Will? Aí o que acontece? Quando a gente chega aqui nas quadrilhas e a gente quer colocar esses movimentos, essas maluquices, esses cocos de roda, esses movimentos de frevo, é natural que a gente encontre essa dificuldade. Mas, por outro lado, eu sou muito grato pelas oportunidades que eu tive aqui. Né? Mesmo com as dificuldades, mesmo com o receio, né, de alguns diretores de aceitarem essas mudanças, acaba que a gente tem sim espaço aqui para executar esse trabalho. Talvez, vou falar uma coisa aqui meio polêmica, eu até acho, Will, que se um coreógrafo do Rio fosse para Pernambuco, ele não teria a oportunidade que a gente tem aqui no Rio. Né? Porque são mundos completamente diferentes. E eu queria que o Will entrasse nessa conversa, porque ele, como ele faz dança e ele trabalha com danças populares, ele saca mais do assunto que eu. Mas, infelizmente, a gente vai ter que fazer essa vaquinha para a internet dele, né, gente?
E aí acaba que a gente sofre um pouquinho com isso, mas de qualquer forma a gente consegue realizar o nosso trabalho. De uns anos para cá, quando eu cheguei aqui no Rio, quando eu comecei a fazer quadrilha aqui no Rio, eu acho que somente a Cazumbá era a única quadrilha daqui do Rio, na época, que fazia esse estilo mais Nordeste, essa mistura de Rio e Nordeste. Mas de 2013 para cá, aí passou da Cazumbá, isso passou para outras quadrilhas, né? Então o Duca, o Alegria, que são coreógrafos também lá de Pernambuco, que já fizeram trabalhos aqui no Rio. Duca, Alegria, acho que esses foram. Alegria foi o primeiro, depois o Duca, e depois aí eu já estava na Cazumbá, aí eu lembro que o Álvaro estava na Favo de Mel, e depois o Will, e depois veio aquela outra lá que é melhor a gente nem pronunciar o nome. E tem mais alguém? Não lembro, mas enfim. Existem alguns coreógrafos nordestinos aqui no Rio e a gente tem essa oportunidade mesmo com as dificuldades de colocar esses movimentos diferentes, que já é uma coisa mais natural lá no Nordeste, né? Se colocar um movimento de coco, de ciranda, de frevo dentro da quadrilha, mas aqui no Rio, digamos que a gente ainda está caminhando, né, dentro de inserir esses movimentos, sem, claro, né, que sem tirar a característica da quadrilha do Rio. A gente tem que sempre procurar dosar, fazer um trabalho do jeito que a gente sabe, mas deixar ele com as características do Rio, sem faltar, claro, a dança no pé, que é uma coisa que é típica daqui do Rio e que quando eu cheguei aqui eu achava super estranho, mas que hoje eu já aceito super de boa. Até arrisco dar umas batidinhas aí. Aprendi muito no passado com meu amigo Falcão, ele que me ajudou muito no passado. E aí, Will, eu queria que você falasse, jovem, mas sua internet está complicada. Uma pena. E eu tô aqui, nesse monólogo. Will, volta para os dados móveis, Will. Gente, eu vou excluir aqui o Will e vou chamar ele. Vamos ver. Vamos lá, jovem, fale. Ai, me desanimei agora com essa jossa. Ai, só um minutinho. Tem um amigo meu que entrou aqui agora, o Rogério. Rogério, não admito, você me chamou de Marivaldo. Eu não sou Marivaldo, eu sou Marinaldo. Beijo, Rogério. Abraço pro pessoal da Palminar. O Will Palminar é uma quadrilha matuta lá da minha cidade. É uma das poucas que ainda guarda aquelas raízes da quadrilha tradicional, que não é estilizada. E eu gosto muito do pessoal da Palminar. Abraço, Rogério. É, Will, complicado. Rapaz. Will. Gente, virou um monólogo isso aqui. Então, ai, gente, vou morrer. Tchau. Foi o UOL essa sua internet, viu? Não é, gente? Hein? Escuta. Vai, aproveita. Tá, Tô te ouvindo, fala. Nessa questão coreográfica em relação a esses dois estados, assim, eu encontro mais por conta do corpo, né? Tá bom, Lola, não vou falar mais não. Eu, hein? Então... É esse lugar de fala, né? Esse lugar de corpo. Né? Porque é diferente um carioca vir dançar um frevo, a gente... Mavambo não, sou William Santana, hein, por favor. Então, então é diferente
carioca dançar um frevo, porque vamos supor que não é o local de fala dele, sabe? Não é o jeito, o ritmo, etc. A mesma coisa, eu falo que eu coreografei alguns Agão do Pavilhão como referência, porque foi a quadrilha que mais absorveu essa parte, porque eles são jovens, eles pulam, eles fazem chachado, eles fizeram coco com frevo. Então, assim, uma quadrilha que mais absorveu para mim foi eles, né? Mas é complicado, é um pouco difícil a gente colocar uma quadrilha aqui no Rio para se pular, para se agachar, com uma dificuldade imensa, sabe? E também, assim, eu queria falar desses locais de ritmos, onde a gente pode colocar uma dança popular pernambucana na dança. Oh my God. Travou de novo. Bom, gente, como o Will sumiu, então eu vou falar aqui para Lola, responder aqui a Lola Gabriel. Ela pergunta aqui sobre a diferença da quadrilha pernambucana para a quadrilha carioca. Lola, existem inúmeras diferenças, né? Dá para a gente enumerar várias coisas. Por exemplo, o figurino. Lá no Nordeste, não só Pernambuco, o Nordeste como um todo, as quadrilhas usam figurino padrão. Então é o mesmo figurino para todo mundo, exatamente igual, com exceção às vezes da noiva, que usa uma roupa diferente, ou a rainha, mas a quadrilha vem muito padronizada, com as mesmas cores, com o mesmo modelo de roupa. Aqui no Rio isso já é um pouco diferente. Lá no Nordeste existem poucos destaques, o que a gente chama de destaque numa quadrilha. São aqueles personagens que não têm só a função de dançar, eles aparecem de uma outra forma. Por exemplo, a noiva, né, ela casa, a rainha, ela é a rainha da quadrilha, a sinhazinha, que aqui no Rio é muito forte, lá no Nordeste já nem tanto. E como aqui no Rio existe muito essa questão de ter muitos destaques na quadrilha, fica difícil de se fazer um figurino padrão, né, para a quadrilha. Com algumas exceções, claro, né? Acho que a gente já teve aí a Gonzagão do Pavilhão, que já dançou com figurino igual, a Cazumbá, a São Judas, mas a grande maioria das quadrilhas aqui no Rio, elas não usam o mesmo figurino em toda a quadrilha. Então, cada destaque tem o seu figurino, e quem é o par comum, que é aquele casal que não é destaque, aí sim, os casais de pares comuns, eles usam o mesmo figurino aqui no Rio. E tem algumas quadrilhas também que usam corpo temático, como é o caso da Moçada. A Moçada, que é a quadrilha que a gente faz parte, ela é dividida em destaques, o corpo temático, que é um grupo que traz a representação mesmo do tema da quadrilha, e os pares comuns, que não são destaque e nem são corpo temático. Outra diferença das quadrilhas do Nordeste para o Rio é o jeito de se dançar. Né? Aqui no Rio existe uma característica muito forte daqui, que é o de dançar batendo o pé no chão, com muita força, com um jeito típico daqui que não existe no Nordeste. No Nordeste, as quadrilhas estilizadas, elas são muito coreografadas do início ao fim, não tem uma dança livre, não existe o bater o pé. Lá existe uma liberdade muito grande para você colocar movimentos de outras danças dentro da quadrilha. Outra diferença, no Nordeste existe uma figura que comanda o grupo, que é o marcador da quadrilha, né, que é ele que fica lá no microfone explicando o que está acontecendo lá no espetáculo. E aqui no Rio nós temos dois personagens. Temos o narrador, que é o cara que fica lá no microfone explicando o que está acontecendo, e temos o marcador, que é a pessoa responsável por, vamos dizer, supervisionar o que está acontecendo na quadra. Se a quadrilha está torta, está desalinhada, se não está cantando. Então é o marcador da quadrilha que fica ali no meio, ajudando o pessoal a fazer sempre o melhor dentro de quadra. E... A Pablo lembrou muito bem. Aqui no Rio tem as características da quadrilha de salão. Aqui no Rio existem dois tipos de quadrilha. São as quadrilhas de roça e as quadrilhas de salão. Quadrilha de roça, a que nós dois fazemos parte, a Moçada que agita. Ela hoje é uma quadrilha de roça, mas ela já foi de salão.
Quadrilha de salão eu não sei muito bem falar, mas não, nunca fiz parte de uma, nunca dancei, mas o que eu entendo é que a quadrilha de salão, ela guarda, ela representa, na minha visão, espero não estar errado, mas eu acho que a quadrilha de salão, ela guarda mais as características da quadrilha de salão que acontecia na festa da corte do Rio de Janeiro. Então ela traz toda a questão do luxo, do muito brilho, da riqueza, porque era uma dança real, era uma dança da corte. A quadrilha de roça, ela já remete mais aos roceiros, às pessoas simples do campo, que hoje em dia também já não está muito assim, porque as quadrilhas de roça hoje já usam brilho, né? Mas existe uma diferença enorme nos figurinos. A quadrilha de roça, as saias das damas são mais curtas, a quadrilha de salão, a saia já é muito grande, né? Vai até o chão, é como se fosse a saia de uma porta-bandeira. Pablo está perguntando se eu faria parte de alguma quadrilha de salão um dia. Sim, Pablo. Faria sim. Patrícia, saudade. Inclusive, Pablo, vou te falar aqui uma coisa. Não sei se eu posso falar. Eu vou dar esse spoiler sim. Eu falei uma vez, lá no passado, que antes de eu me aposentar, eu ainda ia dançar numa quadrilha de salão. E aí o que viria esse ano, né? No solstício da moçada, que infelizmente não vai acontecer mais para o ano que vem. Né? Como eu não... Como é que eu posso dizer? Lula Como fazendo a eu pergunta. não... Eu vi aqui a pergunta da Lola. No Nordeste tem roça e salão? Não, só roça. Só um Não. Então, mas eu vou voltar na questão do Pablo. Só que o Nordeste não tem roça e salão, mas o Nordeste também tem dois tipos de quadrilha. Tem a quadrilha estilizada e pouquíssimas quadrilhas tradicionais, as matutas. Lola, a quadrilha matuta no Nordeste seria o equivalente à quadrilha que você dançou na infância, que fala Lavantua, Narriê, o passeio na roça, daquela forma mais simples, que remete ao povo do campo, mais roceiro mesmo. Então lá no Recife tem a quadrilha estilizada, que é a mais padronizada, bem coreografada, com 100 componentes, e tem também as tradicionais, que são aquelas lá do início de tudo, da raiz, que trazem as tradições da grande roda, do passeio, dos namorados, isso. Então também tem dois tipos de quadrilha em Pernambuco, no Nordeste. Pablo, o spoiler que eu ia te dar é o seguinte, Pablo. Como tu já sabe que eu venho fazendo personagem na quadrilha, né? Todo ano eu venho fazendo personagem. E como eu sei que eu não vou ter essa possibilidade de dançar uma quadrilha de salão, então o que eu posso dizer pra você, Pablo, é que eu viria, ou virei, não sei, com um figurino bem pesado, né? Quem sabe assim no estilo de salão. Jonas está perguntando qual foi a maior dificuldade de estar à frente de uma quadrilha no Rio. A maior dificuldade é o jeito de dançar, Jonas. Porque quando você, no meu caso, que eu pego uma quadrilha do Nordeste para coreografar, você faz um movimento 7, 8, joga um pé, joga uma mão, todo mundo que está ali te olhando, eles já vão reproduzir aquele movimento com naturalidade. Aqui no Rio, já não acontece dessa forma. Aqui no Rio, o que sai com naturalidade é o que é típico daqui. Mas o que vem da minha cultura lá do Nordeste, as pessoas aqui encontram um pouquinho de dificuldade. Mas a gente consegue fazer o nosso trabalho. Um pouco de resistência. Calunga tá dizendo que meu figurino tá lindo. Tá mesmo, Calunga, meu figurino. Acho que tem um pouco de resistência também em executar o movimento nordestino, né? Porque Will, nossa live vai encerrar, Will. 20 segundos para encerrar. Que pena. Tua internet ficou travando o tempo todo. Uma pena. Vamos abrir a live de novo? Gente, beijo. Vou falar aqui com o Will. A gente vê se entra novamente. Beijo.